Bom dia, meu nome é Gabriela e eu tenho 13 anos. E hoje eu vou falar sobre preconceito. O que eu tenho a ver com isso? O que nós temos a ver com isso? Tudo. Absolutamente tudo. O preconceito, pela etimologia da palavra, veio do latim. Pré, prae, antes, conceito, conceptus, concebido. De onde ele surgiu? Historiadores apontam que antes da Idade Média já existiram indícios do preconceito. Por volta de 480 a.C., em Esparta, crianças com deficiência eram jogadas de alto de um monte, por não estarem no padrão físico adequado para a época. Na mitologia grega, temos o exemplo de Hefesto, o deus do metal e do fogo, que como era banco, considerado disforme, e depois expulso do Olimpo pela própria mãe, a deusa Hera. Num grande intervalo de tempo, a história da humanidade teve como princípio o preconceito, a exclusão do diferente. Em 1948, a ONU fez a Declaração de Direitos Humanos Universais, muito influenciados pelos horrores das duas guerras mundiais, que dizia que o direito humano é universal, se designa a qualquer pessoa, sem distinção de qualquer espécie. Causas. Existem várias causas para ocorrer o preconceito. Entre elas, a influência da sociedade e família, a falta de informação e a tendência do cérebro humano de categorizar informações em grupos, fazendo que o seu sempre seja visto como melhor. Tá, mas quando ele surge dentro de nós mesmos? Acredita-se que se inicia na primeira infância, quando entramos na escola. Lá, a gente, por observação e imitação, nós entramos em novos grupos. Ninguém nasce preconceituoso. A sociedade nos faz ser. Será que vamos precisar de mais um mártir com profundo sofrimento para podermos olhar para os seus talentos? Marie Curie, por exemplo, foi uma grande cientista que ganhou 2 vezes o Prêmio Nobel em Ciências. Mas, para isso, precisou lutar contra a misoginia. Ela até precisou mudar de país. Ela só queria estudar. E acreditem, até hoje, estamos lutando contra as mesmas coisas. Mandela, ele foi um grande líder contra o preconceito racial. A educação é uma arma a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Você não pode esperar construir um mundo melhor sem melhorar as pessoas. Cada um de nós deve trabalhar na sua própria melhora. Stephen Hawking foi um incrível astrofísico que lutou contra uma doença degenerativa, que deixou ele com quase nenhum movimento. As grandes conquistas da humanidade foram obtidas conversando, e as grandes falhas pela falta de diálogo. Malala é uma grande ativista pelos direitos das mulheres e a preservação do direito à educação das crianças. Uma criança, um professor, um livro, uma caneta podem mudar o mundo. O mundo está em constante transformação. A mesma ONU que, em 1948, fez a Declaração dos Direitos Universais, fez uma lista de habilidades para o jovem do futuro. Todas elas priorizam a ética, raciocínio lógico, empatia e trabalho em grupo. Nenhuma delas faz ligação com esse pensamento preconceituoso que temos desde o começo da civilização humana. Vocês viram que esse pensamento, o preconceito, não pode de mais existir? Ele não cabe nas nossas próprias habilidades que precisamos.
Então, eu fiz uma reflexão, colocando o preconceito como um passado e as habilidades e competências como futuro. O preconceito, ele é irracional, ele não se baseia em lógica, ele é enraizado na nossa sociedade, ele existe desde a antiguidade, estático, conhecimento focado no passado, inflexibilidade, instintivo e orientação para julgar sem argumento. Porém, as habilidades e competências da ONU são racional, o uso da lógica e raciocínio, precisa ser construído, inovador, dinâmico, conhecimento baseado em novas tecnologias, flexibilidade, inteligência emocional e orientação para servir. O que fazer para mudar esse cenário? Não ficar parado, não se conformar. Não dizer, isso sempre foi assim, não vai mudar. Passar a ser um agente transformador na quebra desse paradigma. Nas menores coisas do cotidiano, ter em mente que o preconceito é uma resposta irracional e automática. Não deixe que ele se manifeste. Exigir da comunidade educativa não apenas mais conteúdos. Não somos máquinas. E sim, estratégias reais no tema de diversidade. Educar seu filho a pensar, respeitar, incluir e se indignar desde a infância. Educar-se a não agir como os outros, no efeito manada. Vocês conhecem a lenda da Caixa de Pandora? Há muito tempo atrás, uma menina muito curiosa foi abrir uma caixa proibida. E dentro dela, saltaram vários demônios que se espalharam por toda a terra. Mas o mais rápido possível, ela fechou a caixa. E dentro dela, só sobrava um passarinho, chamado Esperança. Não importa quanto a vida possa ser ruim, sempre existe algo que você possa fazer e triunfar. Enquanto há vida, há esperança. Eu tenho um sonho. Um sonho de que todas as pessoas podem viver com as mesmas oportunidades. Que todos sejam tratados como respeito, mesmo que diferentes. Mas eu não vou ficar parada aqui só esperando que esse seja um futuro próspero. Eu vou lutar para que esse seja o meu futuro. E você? Qual é o seu futuro? Muito obrigada.